Eu peço para você que chegou até aqui agora, se você puder fazer uma tzedakah de R$1 ou R$2 para ajudar nesse projeto. Estarei reformando o estúdio para me ter um espaço maior, para mim poder estar fazendo as gravações, trazendo conteúdo para vocês. E eu acredito que R$1 ou R$2 não fará falta para você. Então, eu peço para você, ajude o nosso projeto. Eu estarei deixando o Pix aqui nos comentários. E que a Shem te abençoe. E hoje, Naboniézer dominou os animais que vivem dentro de você. O sistema dominou você. O sistema dominou os animais que há dentro de você. Naboniézer criou um sistema perfeito, não tão perfeito quanto o de Hashem. והעיקר שנתפוס בזה, ואתם תראו שיהיה ניסים ונפלאות. אדם יבקש מהשם, יראה נס, יראה פלא, יראה דברים שהוא יראה את קידוש השם ברוך הוא בעיניים. כמו שהיה מי שעשה במצרים עשה לנו ניסים, וכמו שהשם ברוך הוא עשה לנו בכל דור, הוא יעשה לנו ניסים ונפלאות. שהשם ברוך הוא ייתן לכם חיים ארוכים לכולם. Olá, Shalom, bem-vindos a todos ao nosso projeto Revelando o Oculto. Para mim é uma honra novamente estar aqui falando com você novamente neste projeto, e hoje estaremos falando sobre Daniel. O Sefer Daniel traz muitos mistérios, e dentre esses mistérios que estaremos falando hoje nesta aula, mas eu quero falar agora com os meus inscritos. Eu quero ter um bate-papo com você, responder aqui as suas perguntas antes de adentrarmos no assunto de Daniel. E para mim é sempre uma honra poder estar me comunicando com você. E quero também já os meus agradecimentos a todos vocês que se engajaram, que estão comigo neste projeto que já dei início na construção
do ambiente aonde eu vou estar gravando os próximos vídeos. E quero agradecer muito você pela sua cooperação. E se você quiser ajudar com esse projeto, fazendo uma tzedakah de R$1 ou R$2, acredito que a Hashem te devolverá muito mais do que isso. Bom, vem cá, eu quero falar com você, meu inscrito. Eu quero fazer dar algumas respostas aqui às pessoas que escreveram nos comentários do último vídeo. E a Cher Gabriel, ele fala que Samael e Lili foram duas forças que sequestraram o universo. E ao invés desta energia trazer bênção, ela trouxe maldição. Foi muito bem comentado aqui. O Asher Gabriel, ele trouxe um texto do Albert Goslan. Esse texto é muito interessante e muito direto mesmo. O José Marcos, ele fala: Shalom, mestre Youssef, buscador da verdade, doador a nós da luz da sabedoria. Muito obrigado, que Hashem cada vez mais o ilumine para que nós cresçamos com os seus ensinamentos. Mas para frente, quando o canal tiver um grande número de participações, poderia haver um encontro fechado para ouvirmos essas verdades que o Senhor não pode falar na live, e nós lhe recompensaremos pela palestra. Olha, José Marcos, é interessante esse seu ponto de vista, tá? Sim, a gente poderia criar um grupo, sim, e a gente poderia passar horas e horas aí falando sobre esses assuntos tão importantes, né? E pode ser um projeto futuro, quando eu terminar a ampliação do estúdio, onde eu vou ter mais espaço para mim poder tá tendo essas reuniões, né? Aqui o ambiente onde eu tô é muito fechado, tanto que a câmera ela fica numa posição muito curta, e para mim poder ler, né? Para mim poder estar estudando, fica muito fechado. Então preciso de uma área um pouco mais aberta, e para mim poder ter essa livre comunicação, tá? Bom, tem mais comentários, vamos lá. A Josi Aparecida, ela fala que Shalom, é uma honra ouvir os ensinamentos do Todo-Poderoso, amém, amém. Amanda Souza Oliveira dos Passos, ela está agradecendo aqui, muito boa essa palavra, Baruch Hashem pela sua vida. Amanda. Regiane, Baruch Hashem. A Regiane, ela é uma das ADM do nosso grupo Beit Harizal. Baruch Hashem pela sua vida, que Hashem te abençoe, você e toda a sua casa. A Dalva Santos aqui, ela também está agradecendo, né, sobre o vídeo. A Regiane Pavaloski, ela está agradecendo, obrigado Youssef, espetacular, entendi. E quem são que o Kadosh Baruch Hu ilumine sua vida e a sua família sempre. Baruch Hashem. Regiane Pavlovski, que Hashem te abençoe. Bom, Joari Benei Noah está dizendo aqui: Shalom, Baruch Hashem, conte com a minha ajuda, esse trabalho é maravilhoso, muito obrigado, que Hashem abençoe esse trabalho lindo. Brezat Hashem, que Hashem também abençoe você e toda a sua família, meu querido Joari Ben Noah. Aparecida Braga, Shalom Youssef, bênçãos de Adonai sobre sua vida e sua família, Todarabá, a você também e a toda a sua família, que Hashem também abençoe muito você. Shalom, caro Youssef, podemos entender que há espíritos de diversas origens aqui, sim,
Tem sim, muitos. Por exemplo, com a Shipa divina. Shipa seria o chip divino. Outros com centelhas de Azazel. Sim, exatamente. E outros que iniciam sua jornada aqui na Terra ligado à energia daqui. Exatamente. As 4 energias da Terra. Exatamente isso, Priscila. Seria possível discorrer sobre isso, as outras diversas origens dos espíritos que aqui habitam? Sim, aqueles que reencarnam, tá? Aqueles que desencarnam. Também gostaria de entender melhor a questão dos códigos inseridos no DNA. Ela quer saber sobre os códigos. Os códigos são os nomes sagrados, tá? Existe um exame, agora eu não me recordo o nome desse exame. É um exame feito no laboratório, onde é feita uma análise dos dados do seu DNA, e dentro desses dados estão os códigos genéticos dentro de cada um. Esses códigos genéticos são números. Você pega, transforma esses números em letras hebraicas. Você descobrirá o código dos nomes sagrados que estão dentro de você. A questão dos nefilins que tomaram as mulheres da terra tem relação com Caim. Sim, exatamente isso. Seriam esses que teriam a marca de Caim? Exatamente. São os descendentes de Caim que tomaram a marca. E qual a razão de ocorrer o inverso? As mulheres do céu tomarem os homens da terra teria relação com uma pureza sanguínea? Sim. Não há diferença nenhuma entre macho e fêmea. Não vejo essa diferença. Pode ser. A questão é que os malachim, quando desceram aqui, eles caíram nessa esfera terra, eles não tinham sexo, tá? Quando houve a queda deles para esse grau físico, eles tiveram que tomar um corpo. E dentro desse corpo, macho e fêmea também, como é o nome sagrado, masculino e feminino. Os malachims aqui nesse grau físico, eles tiveram que tomar uma posição entre macho e fêmea. Mas no Shammai não existe esse lado, é somente um nome. Bom, Priscila, são muitas questões, agradeço a oportunidade de fazê-las, que Hashem abençoe sua vida, toda Rabá. Priscila, que Hashem também abençoe você. A Rívrica Maia, Shalom Youssef, tem algo que não entendi, o porquê do bode era enviado para Azazel. Já sabemos que os objetivos desse nosso mundo. Se for possível, me esclareça, por favor, Rívrica. Eu vou te esclarecer para você. O bode que era dado para Azazel. Sabemos que a raiz do nome Azazel está ligado a Lili. O estágio da Lili é a parte sexual do homem. Quando é dado o bode para Azazel, sendo ela a própria Lili, era com que se fosse dado um presente para Azazel, para que ela não atacasse os homens daquela época, para que eles não cometessem o pecado sexual. Muito provavelmente, acredito eu, que o bode que era dado para Azazel era como se fosse uma barganha. Deixa eu quieto aqui e eu dou um sacrifício para você. Acredito que era uma troca. A barganha feita para que ela deixasse os homens e também as mulheres afastadas deste pecado por um ano.
O Michael Campos, ele fala aqui, Shavuatov Ahi, muito bom o vídeo, Todarabá, agradeço você, meu amigo e irmão. Quero agradecer também uma pessoa que passou por aqui e assistiu o vídeo. Ela ajudou o projeto e depois ela retirou aqui o comentário. E bom, eu quero agradecer a senhora, que a Hashem abençoe grandemente a senhora. E a Antônia da Silva, ela fala que Shalom Yosef, gratidão por mais um ensinamento. E ela está aqui falando que ajudou, está na descrição do vídeo, espero que esteja certo. Antônia, Todarabá, que a Hashem te abençoe grandemente. A Amazônia Silva está dizendo aqui gratidão, Todarabá, que a Hashem também abençoe a senhora. A Patrícia Mel está falando aqui, Shalom Todarabá, por mais esse ensinamento. Ela está perguntando aqui sobre a Tzedakah, se pode ser pro TED que não se usa. Pode sim, tá bom? Que a Hashem te abençoe. Gisele Gonçalves gostaria de saber mais sobre os cuidados. Bom, eu não sei qual é o cuidado aqui que você tá se referindo, tá? O único remédio é de chuva, sim. O único remédio é de chuva. Valentim Lopes, Shabbat Shalom, gratidão pela aula, mande o número da sua conta para o depósito. Sempre quando eu deixo o número, eu deixo lá em cima, tá? Bem nos comentários, fica fácil. E Todarabá, Valentim, que a gente abençoe. Ricardo Alves, Shalom, meu amigo, quero ajudar muito esse projeto, Todarabá. Me chamo Ricardo e sou de São Paulo. Baruch Hashem pela sua vida, que a gente abençoe grandemente você e sua família. Dalva, ela fala aqui, Yosef, se você puder me diga qual é a oração para afastar essa Azazel. Obrigado, que a gente abençoe. O Tikkun HaKlarim, Tikkun HaKlarim afasta, o Shema Israel também afasta. Todos os dias, você tendo esse costume, afasta a Azazel de perto da gente. Ela costuma atacar mais pessoas, mais os jovens, principalmente na área sexual, tá? E é sempre bom mantê-la afastada, tá bom? O Alex Silva tá dizendo aqui, meu querido Rav, me manda o Pix, por favor. Deixei lá nos comentários. Alex, que a Hashem te abençoe. Todarabá pela sua vida. Que a Hashem traga muita paz e tranquilidade, refuar, saúde para todos, cura para todos. A Gisele Gonçalves, Todarabá. Anderson William, Shalom Yosef, que o Hakadosh Baruch Hu lhe dê meios para essa missão. Obrigado. Me passa o Pix, por favor. Quero contribuir um pouco com sua missão sagrada de transmitir a verdade. Baruch Hashem pela sua vida, Anderson. Gisele Gonçalves, Shalom Yosef. Todas as religiões aprisionam a mente. Saia da Matrix, conhecendo a Torá. Exatamente, Gisele. Esse é um ponto de vista fantástico. Saia de todas as religiões. A religião aprisiona a mente. É isso mesmo. E molda sua mente numa Matrix que será impossível de sair. Aqui eu digo todas as religiões, todas, sem exceção de nenhuma. Ok? Parabéns, Gisele, pelo seu comentário. O Ezaquiel Meirelles, esse tema é para deixar as pessoas loucas. Que doideira, sim. Só rabino para estudar isso e entender alguma coisa. Exatamente. Mas não é só rabino não, tá? Tem muita gente que não é rabino como eu. Eu sou estudante, sou um rahamim. E eu estudo muito. E esses temas são bem profundos mesmo. E Daniel, você nem faz ideia sobre Daniel. Valentim Lopes, Shalom, fiz o Pix para o projeto, mandei para a conta da empresa. Todarabá, Valentim, que a gente abençoe. César Lázaro, não consegui fazer contato com o Rav na Beit Harizal. O link
O link eu deixei em outros vídeos atrás, mas nesse próximo vídeo agora eu vou deixar o link, tá? Se quiser fazer contato comigo, a gente se fala nesse contato, tá bom? O José Francisco, qual é a tefilá para afastar Lili? Tikkun HaKlarim, os 10 salmos, Shema Israel. Shema Israel, gente, são 3 vezes por dia, é um remédio. Levanta cedo, tá? Faz as suas obrigações, faz o Shema Israel na parte da manhã, na hora do almoço e à tarde. Gente, é o remédio, tá bom? O Shema Israel. Tikkun HaKlarim, todos os dias, se for possível, faça todos os dias os 10 salmos. Você não tem os 10 salmos, não tem os salmos em hebraico ou na linguagem falada em hebraico? Tem na internet, tem aqui no meu canal, Tikkun HaKlarim. Você ouve, coloca o foninho de ouvido, ouve e tenta acompanhar o que está sendo falado. Você vai ver como que sua vida vai mudar. Faz isso, faz o teste. Aqui a Fátima Maria Namater, ela fala: Shalom Yosef Shevoatov, se você me mandar a sua conta do banco, eu te faço uma doação. Eu não moro no Brasil, eu moro na Europa. Manda a tua conta do banco que eu faço a doação de R$2. Baruch Hashem, mas muito mais. Todarabá por tudo. Fátima, agradeço muito você. Agradeço a todas as pessoas que têm colaborado com esse projeto. Agradeço muito você. Que Hashem continue abençoando você e toda a sua família. O Sérgio, ele fala que Baruch Hashem, manda o número da conta bancária para depositar. Baruch Hashem, Sérgio, Todarabá por tudo. A dona Ilza Shevoatov Moré Yosef, dona Ilza, Baruch Hashem, que Hashem abençoe a senhora e toda a sua casa, todos os meninos, o Tiago, Baruch Hashem pela vida de vocês. O Henrique Serafim, Baruch Hashem, Todarabá. Você que fez comentários aqui, obrigado por você tirar um pouquinho do seu tempo para poder fazer algumas perguntas, para simplesmente dizer: oi, tô aqui, tudo bem, Baruch Hashem. Que Hashem abençoe você. A todos vocês que fizeram o comentário, Todarabá por tudo. E vamos ao nosso vídeo. Sefer Daniel. Bom, primeiramente eu quero aqui agradecer o Gilberto, meu grande amigo e irmão de longas datas. Tudo que eu peço para ele, estando ali dentro das suas condições, ele faz com o maior prazer. Quero agradecer muito a você, Gilberto, por ter ouvido esse simples cara aqui que te pediu um auxílio, e você com uma prontidão espetacular e me trouxe o que foi necessário e combinou já com que eu já tinha estudado, e isso moldou sobre esse assunto, sobre o Sefer Daniel. Quero te agradecer muito e que Hashem abençoe sempre você, que você continue sendo esse cara sensacional, pessoa com que você possa contar quando você estiver precisando. Se eu tivesse o endereço dele, eu ia passar para todo mundo aqui. É um cara espetacular. Todarabá, Gilberto. Minha gratidão a você. Que Hashem abençoe você e toda a sua família sempre. Bom, vamos falar sobre o Ketuvim. Os escritos. Os escritos consistem de 11 livros, e dentre eles o profeta Daniel. Muitas lendas
descrevem sobre Daniel. Ele foi descrito como tzadik, um sábio, e sobre ele foram escritos na língua hebraica e aramaica. As composições foram traduzidas para o hebraico. Algumas delas estão no Midrashim e algumas delas estão em vários outros livros externos. Daniel, então, também é descrito em um papiro chamado de Shoshana. Esse papiro é do século III. Essa história de Shoshana está preservada no papiro 967, guardado. A história desse papiro é meio estranho, porque ele não foi considerado na história canônica, não foi canonizado, né? Bom, ao traduzir a Vulgata, eles trataram esses papiros como uma fábula, como uma história não canônica. Isso eu estou querendo dizer, na tradução, eles deixaram essa história sobre Shoshana como se fosse uma fábula, mas isso está registrado num papiros do século III. Portanto, esses apócrifos trazem uma história interessante. Mas infelizmente essa história não é contada. Bom, e essa história não está presente no texto hebraico de Daniel. Há uma carta chamada de Africanos, e nela há um verso obscuro, de certa forma sem anexo. Mas esse texto me trouxe uma perspectiva de análise. Esse texto fala sobre dois anciões que acusaram Shoshana, que traduzindo para a nossa língua, que fica bem mais fácil de pronunciar, Susana, o nome para Susana. Bom, esta Susana, ela foi acusada por Acabe ben Colai e Zedequias ben Massaiah. Em Jeremias 21 e 20, foi também notado a ausência dessa história no texto hebraico. Observando e fazendo uma breve análise do livro africano, lá consta que ela foi escondida por alguns judeus que, de alguma forma, isolaram a história. Bom, há várias histórias sobre Daniel em diversos livros. Bom, o que tem a ver esta Susana com Daniel? Bom, dentro desse papiros fala dela, Susana e Daniel. Bom, mas ela, Susana, foi ignorada pelos escritores do Tanar. Não se acha nada dela nos escritos de Daniel, mas há papiros que existe o nome dela e de Daniel. Fazendo uma breve análise, dá para poder começar a entender. Só apenas concluindo sobre o que eu sempre falei a respeito de que nessas histórias existem um vácuo excepcional. Existe um vácuo na história onde que só mesmo você buscando entender, buscando na história, você começa a preencher as lacunas que ficaram faltando ali. Bom, isso eu estou falando no nível Pshat. Aqui eu estou contando a história no nível Pshat, mas daqui a pouco eu vou estar falando sobre a escrita na parede. A escrita na parede é fenomenal.
Você não faz ideia do significado dessa palavra. Mene, mene, tekel, parsim. Eu quero trazer aqui a parte não pshat. O pshat agora, eu vou falar sobre a história, desenrolar a história de Daniel, para a gente entender o porquê da palavra na parede. Bom, e foi notado também a ausência dessa história no texto hebraico. Observando e fazendo uma breve análise desse livro, lá consta que ela foi escondida por alguns judeus. A história foi escondida. A história foi isolada. Bom, há várias histórias sobre Daniel e diversos livros, mas falta sobre ele, mas falta a história de Daniel dentro do próprio livro de Daniel. Não se conta a história dele. Era como se uma segunda pessoa estivesse contando a história de Daniel. Alguém que escreveu a história de alguém. Bom, está faltando também a história de Daniel. Esta alegação de que alguns escribas judeus removiam certos passuquim. Bom, essa não é a primeira vez, eu vi isso no livro de Qumran, num dos livros que foram achados na caverna de Qumran, que relatava que vários escritores retiravam várias letras e confundiam as letras para que ela não fosse determinadamente colocada corretamente, para que não desse aquele entendimento que eles queriam. Era mudada uma letra. Bom, agora tem uma questão aqui muito séria sobre isso. Existe uma lei, no Código de Leis que é proibido tirar uma letra da Torá. Agora eu vou dizer para vocês um pequeno detalhe. Não foi tirado uma letra da Torá, ela simplesmente foi trocada. Existem letras que foram trocadas, que anteriormente essa letra original, ela dava uma tonalidade, ela dava um significado. Você troca uma letra que dá uma sonoridade diferente e coloca a mesma letra que dá um outro tipo de sonoridade. Então há uma troca dessas letras. E é nisso que foi mudado. Quando eu falei que o tetagrama, o Yud-Kei, Vav-Kei, tem uma letra que foi trocada lá. Exatamente isso, tem uma letra que foi trocada dentro. E, resumindo, as pessoas acreditam que o nome que está lá, que é o nome impronunciável, que não se deve fazer a pronúncia do nome. Mesmo assim, acham que ainda está correto. Falta uma letra lá. Bom, mas não é nisso. Eu já falei isso em vários vídeos a respeito disso. Isso prova que, anteriormente, os escritores modificavam as letras. Eles não tiravam, eles colocavam outra letra no local da mesma letra, sendo a mesma letra, só que com outra tonalidade, com outro sentido. Entende? É por isso que essas histórias, elas foram mexidas para que isso fosse ocultado do povo. Essas histórias foram ocultadas do mundo. Embora as escrituras judaicas atuais de hoje não tocam nesse assunto. Ninguém toca nesse tipo de assunto. Sobre a história de Susana.
Essa história é reconhecida como parte da tradição judaica no período do Segundo Templo. Muitas histórias não são tocadas, não são faladas. Elas foram colocadas em um local, estão lá, quietinha, ninguém toca no assunto. Bom, talvez não seja o momento desses assuntos serem revelados. Bom, mas eu acredito que não é só eu que busco esses conhecimentos. Acredito que tem muito mais pessoas. E dia menos dia, essas revelações serão trazidas ao mundo, com toda certeza. Em um outro livro, foi encontrado que Daniel era um menino que buscava justiça. E também ele agia como um juiz que julga a verdadeira lei. Daniel é revelado quando quebra a imagem de Bel, impedindo então o rei de adorar e fazer a idolatria. Daniel então consegue provar que o ídolo Bel não tinha poder. O rei pediu que Daniel se curvasse diante daquela imagem. Daniel se recusa. Os sacerdotes forçam então o rei a entregar Daniel a eles. Eles então jogam Daniel na cova dos leões. Daniel recebe comida de Abacuque. O que temos aqui? Se formos entender no nível Pshat, vamos entender que Daniel estava na cela, ali, trancado com os leões e com muita fome. O profeta chega com alimentos e alimenta Daniel. O que tem nessa história? Por que Abacuque alimentou Daniel? Qual era o alimento? Pode ter certeza que não era um prato recheado de picanha ou um prato recheado de macarronada. Não era isso. Depois de 7 dias, Daniel é solto e os sacerdotes são jogados na cova dos leões. Depois de 7 dias, Daniel é solto e aqueles que o aprisionaram foram jogados na cova dos leões. Isso estamos falando no nível Pshat. Existe uma explicação muito profunda sobre isso. O rabino Eliezer, que viveu no século XIII, ele explica que Habacuque estava relacionado à lenda de que Habacuque era o mesmo que Daniel. Essa é a explicação do rabino Eliezer. Não sou eu que estou falando. Ele fala que Habacuque está relacionado a uma lenda e de que ele e Daniel seriam o mesmo. Agora veja a gemátria que eu fiz. Este nome está ligado ao filho do leão. A palavra Habacuque. Daniel ficou preso com os leões. Habacuque foi alimentar Daniel. A palavra Habacuque na gemátria significa o filho de leão. Abro aspas aqui para um simples detalhe. O santo Arizal, o Yitzhak Luria, em sua sagrada lembrança,
também era chamado de leão. Bom, isto é incrível. Isso não é coincidência. Isso não é coincidência. Bom, se Havakuk, a gemátria de Havakuk, é igual o filhote de leão, Daniel estava numa cova com os leões. Entendeu? O nível Pshat, entendemos que Daniel estava numa cela, trancado, com esses leões. Esses leões ferozes. Esta é a mensagem que passa para você. Havakuk era chamado de o filhote de leão. Mas espera aí, na gemátria, Havakuk é chamado de leão, o filhote de leão, levando alimento para Daniel, que estava com os leões. Veja o que eu estou falando. Estamos agora em outro nível, um nível mais acima. Havakuk, na história, sendo um profeta, alimentando Daniel, o filhote de leão, alimentando Daniel na cova dos leões. No nível Pshat, temos a ideia de que Daniel estava muito preocupado ali, com medo de ser comido pelos leões. E não é bem assim que a história por trás relata sobre isso. O Santo Arizal também foi chamado de o leão. Também. Agora vamos subir um pouco de nível. Vamos entender que todos esses leões eram os tzadikim do futuro que estavam ali do lado de Daniel. Vamos fazer uma comparação. Apesar que a distância de tempo é uma distância limitada aqui na nossa consciência, mas vamos colocar no estágio ilimitado. Vamos colocar num tempo aonde não há esse limite de tempo. Vamos subir o nível. Antes de adentrarmos na escrita da parede, vamos sair desse nível Pshat. Vamos subir um pouco o nível. Vamos entender que lá dentro estavam o Santo Arizal, Yitzhak Luria, Rabi Shimon Bar Yochai, Rabi Eliezer, Baal Shem Tov, Ramban, Nachman. Tem mais, né? Esses foram os que eu lembrei. Se você se lembrar de algum, deixa aqui um dos leões que deixaram milhares de cartas escritas. Deixa aqui o seu comentário. Qual é o leão? Qual foi o tzadikim? Qual foi o tzadik que fez história em Eretz ou até fora, considerado como leão também? A religião, as religiões consideram um leão, né, como uma única pessoa, sendo o rei da tribo dos leões, né? Bom, não quero entrar nesse detalhe que não tem o menor sentido, mas vamos falar mais sobre Daniel. Vamos tentar interpretar
num outro grau, num outro nível. No nível Pshat, já entendemos. Entendemos que Habacuc foi lá levar comida para Daniel, um prato de macarronada, enquanto Daniel estava na cova com os leões. Quando começamos a subir o nível, começamos a entender que os leões eram seus amigos. Deixe seu comentário aqui, o que você acha sobre isso? Os leões ali não estavam querendo comer Daniel, devorar Daniel. Os leões ali eram reencarnações de grandes tzadikim. Esta é a revelação. E todos eles estiveram com Daniel na cova, na caverna com Daniel. A cova podemos interpretar como um buraco ou como uma caverna. Daniel estava ali junto com os leões, que futuramente seriam os líderes espirituais de muitos. Bom, vamos continuando. É interessante quando começamos a sair desse nível Pshat e começamos a elevar esse nível e vamos chegando num outro estágio. Bom, acredito que muitos vão me taxar de louco. Sim, esse tipo de assunto é loucura para os inertes, para as pessoas que não vivem nesses níveis espirituais. Isso é loucura e sempre será loucura. É incrível que a Gemátria, ela liga todos eles como leão. A própria Gematria, ela liga todos eles como leão. Todos esses tzadikim que eu falei, e liga com Daniel. Bom, Daniel da tribo de Judá. Veja bem, Daniel da tribo de Judá. E por incrível que pareça, a palavra Yehudá também está relacionada ao filhote de leão. O filhote de leão. Não é o leão, é o filhote de leão. Bom, esta relação está escrito na Gadá de Pessa. Existem diferenças de opinião sobre este livro misterioso. O interessante é que este livro, ele manteve sua linguagem original, a sua escrita em hebraico e aramaico. Manter a originalidade dos textos, deixando então as futuras interpretações praticamente sem anexo. Há vários rabinos que trouxeram milhares de interpretações a respeito deste profeta. Incrível. A realidade é, no nível Pshat, é impossível a compreensão desta literatura. Essa literatura é uma literatura mística, pois nela contém milhares de segredos ocultos. Só podem ver e presenciar esses segredos ocultos usando métodos. Para podermos desocultar esses segredos que ficaram trancados, ou até letras que foram isoladas do texto, somente estudando. Estes segredos foram trancados com 7 chaves. E essas 7 chaves são as decodificações que envolvem todo esse texto. Você pega a chave e desconfigura o texto e reconfigura novamente para o estágio inicial de como ele foi escrito, para você poder entender sobre esse assunto. Para uma compreensão elevada,
você deve usar vários tipos de métodos para podermos desocultar essas palavras, esses segredos. Deve-se utilizar as 7 chaves. Bom, te garanto que quando você lê de uma forma literal, você jamais entenderá o que realmente era Daniel. E quem era Daniel? A pergunta é: Daniel realmente existiu? Ou será que essa literatura foi escrita apenas para os Mecubal, para os cabalistas? E as suas inúmeras interpretações? Essa lenda tem a sua fonte no Bereshit Rabbah, que é uma das fontes mais antigas escritas em Eretz, em Israel, de acordo com Avraham Kahane, no livro The Walter Books. Essa lenda tem um paralelo no Midrash Rabbah, escrito literalmente no Midrash Bereshit Rabbah, Pasuk 13. Quem tem aí o Midrash, confere. Midrash Bereshit Rabbah, Pasuk 13, fala sobre esse assunto, sobre essas interpretações sobre Daniel. E um ponto de interrogação no próprio Midrash: quem é Daniel? Ele existiu realmente? Vamos então começar a entender o que as fontes nos revelam para começar a entender o próprio livro de Daniel. Como que podemos traduzir, entender um ponto de vista de Daniel sem entender ou sem compreender quem realmente foi Daniel? Se realmente Daniel existiu, se foi um homem realmente, ou se foi uma lenda, ou são códigos para serem desvendados. Bom, se forem códigos para serem desvendados sobre Daniel, muitas profecias de hoje de Daniel está conectada com a era Mashiach, com a era messiânica. Você por acaso já viu algum rabino trazer esses assuntos de Daniel? Ou decodificar as profecias trazidas no livro de Daniel? Você já viu isso? Não. O livro de Daniel está isolado. O Sefer Daniel está isolado. Existem dúvidas por quê? Sim, são os Ketuvim, os profetas. Os profetas ficaram lá no passado. Mas a escrita permanece para sempre. A escrita permanece para sempre e ela não pode ser alterada, adulterada. Ela tem que ser revelada, levada até você. Bom, por que os rabinos não tocam no assunto de Daniel? Essa é uma pergunta que você deve fazer. É muito raro você ver alguém citando sobre o profeta Daniel. E olha que as profecias de Daniel está ligada à era Mashiach, à era messiânica. Esta era que estamos agora. Não só ele, quanto Ezequiel também, Yeshayahu, Isaías, o profeta Amós também, e vários outros dentro dos profetas que falam sobre essa era agora messiânica, sobre
o julgamento sobre as nações, sobre o que está acontecendo agora. Agora, o que está acontecendo. Tudo está lá, ocultado, esperando você desocultar, você achar a chave para abrir esse cofre e você descobrir o que realmente está escrito nas profecias de Daniel. Bom, um detalhe aqui. Houve um sonho dentro do livro de Daniel, aonde ele viu uma estrutura, vamos assim trazer, uma estrutura de um soldado, com uma cabeça, um peito, as pernas e o pé. Eu quero trazer aqui para você algumas revelações. Talvez no próximo vídeo eu falo sobre o assunto. E o Brasil faz parte desse sonho. O Brasil faz parte desse conjunto, dessa visão de Daniel. Eu vou trazer aqui com mais detalhes sobre isso. No próximo vídeo eu trarei detalhes. Aonde está o Brasil? Aonde está o Brasil na profecia escrita em Daniel? Vou provar para você. Bom, voltando ao assunto. É tanto assunto, a gente começa a falar de uma coisa, já começa a entrar no outro assunto. Esses assuntos espirituais, eles trazem uma tendência para a alma. E a alma quer revelar tudo. E a gente tem que dar um breque, segurar, porque é difícil. Aqui, nessa plataforma, não é fácil falar sobre esse assunto. O herói do livro de Daniel, na seção Ketuvim, no Tanar, ele é um dos judeus exilados na Babilônia. Na nossa visão contemporânea, ele era um adivinho. Ele era alguém que tinha revelações, que hoje é chamado de mago, né? Ele era um adivinho da corte sobre o comando de Nabucodonosor, que morreu em 562 na Era Comum, e Belzazar, que morreu em 539 na Era Comum, e nas cortes medianas e persas na Babilônia, sobre Dário e Ciro, que morreu em 529 antes da Era Comum. Nabucodonosor, o poder subiu como a ferocidade de um leão que ruge, que infundiu medo nos corações dos homens. Ele foi chefe militar de seu pai, o rei Nabopolassar, e ele conhecia bem a arte da guerra e da selva. O Talmud ensina que durante todo esse reinado, nenhuma risada sairia da boca de qualquer criatura da época. Na verdade, o Talmud observa que Nabucodonosor lançou tanto pavor sobre as pessoas durante a sua vida, que quando ele morreu, ele apareceu no Guerrinom. E o medo tomou conta de todos que estavam lá. Assim conta no Talmud, que quando Nabucodonosor morreu, aqui estamos falando no nível Pshat, ele apareceu no Guerrinom. O medo tomou conta de todos que estavam ali. E ali eles ficavam temerosos que ele tivesse chegado ao Guerrinom para impor o seu domínio sobre eles. Veja, essa parte escrita no Talmud cita depois da morte de Nabucodonosor, depois que foi revelado a escrita na parede, ele morreu. E chegando no Guerrinom, todos que estavam ali ficaram com medo de Nabucodonosor. Tão ruim que era esse rei. Até depois de morto,
O homem dava trabalho. Nabucodonosor declarou-se uma divindade quando ele era vivo. Veja o que está escrito na Mishnah. Eu me comparei ao Altíssimo. Ele se colocou no mesmo nível que o Santo Kadosh Baruch Hu. Bom, já ouvimos essa história, né? Essa história é bem conhecida. Existe, principalmente hoje, né? Existem várias entidades, vários conceitos que se comparam ao Altíssimo. Mas isso dá para entender que é muito antigo. Essa comparação de alguns líderes religiosos se comparar ao Santo Kadosh Baruch Hu é antigo, é tão antigo quanto a própria história, vamos assim dizer. Em toda a história religiosa, todos os líderes destas religiões quiseram se comparar ao Santo Kadosh Baruch Hu. Bom, mas eles tiveram o fim humano. Então isso prova a decadência deles. Porque do momento que eles desceram o pó da terra, retornaram ao pó da terra, isso caracteriza simplesmente a não comparação com esse grau espiritual de Hashem. Bom, mas aqui Naboniézer se comparou com o Altíssimo e em pouco tempo ele se tornou a maior potência mundial. E a fonte escrita sobre esse assunto em Mosrel Bekipá 7b, na Guemará, tá bom? Você pode procurar lá na Guemará, em Mosrel Bekipá 7b. Você vai encontrar sobre esse assunto. O profeta Jeremias revela uma surpreendente revelação de que ele também recebeu o domínio sobre o reino dos animais. Nabucodonosor, veja o que está escrito. Entreguei essas terras nas mãos de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, meu servo, e até mesmo os animais do campo eu dei a ele para servi-lo. Até mesmo os animais do campo eu dei a ele para servi-lo. Entendendo no nível Pshat, entendemos que ele tinha domínio sobre os animais e sobre os humanos. Veja que incrível, o mundo sempre foi alicerçado, a humanidade, né? Sempre foi alicerçado em alguém que quer dominar. E parece que Nabucodonosor não se contentava só com o domínio sobre o homem daquela época. Ele também queria dominar o reino dos animais, dominar os leões. É por esse motivo que Daniel estava na cova com os leões. Daniel não era dominado por Nabucodonosor, e nem aqueles leões que ali estavam com Daniel. Eles estavam reclusos dentro de uma caverna, Daniel e os leões, porque eles não recebiam ordens de Nabucodonosor. Nabucodonosor controlava todo o sistema. Ele controlava o sistema econômico, o sistema político, o sistema religioso, e ele dominava os animais do campo. E todos eles o serviam. Todos eles serviam Naboniézer, menos Daniel e os leões. Eles estavam separados dentro de uma cova, porque eles não eram dominados pelo sistema. Eles não eram dominados pelo sistema de Naboniézer. Naboniézer dominou toda a humanidade, dominou os animais, ele dominou a religião, ele dominou a economia, ele dominou tudo no mundo, menos Daniel
e os leões. Abacuque foi até Daniel para alimentá-lo. Daniel precisava de alimento para se manter escondido das garras de Naboniezer. Daniel precisava de estar na caverna, escondido com os leões, para que Naboniezer não influenciasse os leões e nem a ele. Eles estavam ocultos dentro da caverna. Entende? Daniel foi ocultado junto com os leões. E todos esses leões que estavam com Daniel, nós já conhecemos quem são. Você sabe quem é. O domínio de Naboniezer sobre o mundo. E hoje, Naboniezer dominou os animais que vivem dentro de você. O sistema dominou você. O sistema dominou os animais que há dentro de você. Naboniezer criou um sistema perfeito. Não tão perfeito quanto o de Hashem, mas perfeito para a humanidade. Naboniezer ofereceu a Daniel internet 5G, veloz, feroz. E dentro dessa internet temos uma quantidade de informações aonde desloca a mente de Daniel. Naboniezer hoje oferece os seus reis a todas as nações. Naboniezer hoje domina sobre o mundo. E todos estão sobre o domínio de Naboniezer, menos Daniel e os leões. Bom, e assim foi dito que Naboniezer, ele cavalgava nas costas de um leão macho, com uma cobra amarrada em sua cabeça. Finalizando essa aula, está escrito num livro que Naboniezer, ele cavalgava nas costas de um leão macho, com uma cobra amarrada em sua cabeça. Duas religiões. Naboniezer hoje está nas costas de um leão. Todos já sabem quem é que eu estou falando, né? E uma cobra amarrada em sua cabeça. Domínio. Próximo vídeo eu quero falar sobre Isaac Newton e suas observações sobre a profecia de Daniel. O que Isaac Newton, sendo um judeu, falou sobre o livro de Daniel. Bom, o próximo vídeo eu quero trazer esses assuntos. A mão que escreveu na parede, Mene, Mene, Tekel, Parsim. O significado dessa palavra, a profundidade dessa palavra em Gemátria. Vocês vão ver o que realmente é essa história. Bom, eu fico por aqui. E no próximo vídeo eu quero falar sobre Isaac Newton e as suas observâncias sobre a profecia de Daniel. Esses são os tópicos do próximo vídeo. Eu quero trazer aqui a conclusão desse estudo
sobre a escrita na parede, Mené, Mené, Tekel, parte sim, sobre Isaac Newton, o que ele fala sobre a profecia de Daniel, o que ele deixou registrado sobre a profecia de Daniel. Quero trazer tudo isso para você no próximo vídeo. Bom, se você chegou agora nesse vídeo, dê o seu like, faz o seu comentário. Que Hashem nos abençoe. A todos vocês que chegaram até aqui, quero pedir a todos vocês que, se puderem continuar me ajudando nesse projeto, que Hashem abençoe a cada um de vocês. Que Hashem traga uma ótima semana. Guarde todos vocês. Seja um Daniel. Esteja na cova com os leões, ocultados de Naboniezer. Que Hashem nos abençoe. Shalom a todos, ótima semana. Shavuot e tudo de bom. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, asher kiddushenu mitzvotav v'tzivonu.